falho, frágil. E Ele lutou por você. E você não está aqui nessa noite à toa. Está você se sentindo triste? Está você se sentindo longe de Deus? Está se sentindo você sozinho? Como se todos te abandonaram? Não faça isso. Jesus, essa noite, quer te falar: filho, eu estou com você. Filho, eu vejo o que está acontecendo na sua vida. Mesmo que você falhe, mesmo que você peque, mesmo que você ande totalmente ao contrário daquilo que eu queria que você andasse, o caminho que você andasse, mesmo assim eu estou com você. E eu vou lutar por você até o fim da sua vida. Olha que maravilha, irmãos. Que Deus maravilhoso, que amor. Eu estou feliz que eu estou vendo algumas visitas aqui. Estou vendo o Robson e a Cristiane, pessoas queridas que eu amo. Estou vendo a minha tia Érica, muito feliz em te ver aqui. E estou vendo outros rostinhos também. Sabe, vocês não vieram aqui hoje à toa. Vocês não estão aqui por estar. O Espírito Santo tocou no coração de vocês essa noite, para que vocês estivessem aqui para ouvir que Ele vos ama. Olha que maravilha! Vamos abrir no Salmo 139, versos 1 a 5, para completar isso que eu tenho falado para vocês. Salmo 139, versos 1 a 5. Sempre que eu estou triste, assim, me sentindo meio abandonada, aí eu corro para esse verso. Antes que Satanás me tente dizendo que eu não presto para nada, eu corro para esse verso, aí eu vou lá e leio, aí eu fico alimentada, aí eu fico feliz. Salmo 139, versos de 1 a 5, diz o seguinte: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra nem me chegou à língua. E Tu, Senhor, já a conheces todas. Tu me cercas por trás e por diante. E sobre mim põe a Tua mão. Não tenho o que dizer. Nós só temos que ajoelhar e falar: louvado seja Deus por tanto amor e cuidado. Não tem como a gente cair, não tem como a gente nos perder com tanto amor assim. É só segurar nas mãos de Jesus e falar: Senhor, segurei nas tuas mãos, agora eu não largo mais. Pode cair em mim. Quero segurar nas tuas mãos. É só isso, é só a gente permitir que Jesus faça milagre na nossa vida. Vamos permitir, irmãos. Vamos crer. Eu passei muito tempo assim na igreja e eu ficava, era uma cristã mecânica, né? Eu era uma cristã mecânica assim que ia para a igreja, cantava, ouvia sermão, ia e tal. Mas assim, eu não tinha me dado conta ainda do conflito cósmico que existe. Satanás e Jesus estão lutando por nós e nós às vezes nem percebemos. A gente vive a nossa vida tranquila e os dois estão lutando por nós, mas nós é que iremos tomar decisão se nós vamos ser de Jesus ou vamos ser de Satanás. Eles não vão poder, eles não vão lutar e quem vencer vai nos ganhar. Não, nós escolhemos. Satanás está fazendo de tudo para te tirar dos pés de Jesus. E Jesus está fazendo tudo para te dar a vida eterna. Olha que maravilha! Ele está fazendo tudo. Ele está movendo o céu para dar a vida eterna. Não para uma multidão. Para você. Para você. Para mim. Para nós somos ser único. Todo o céu fica triste quando a gente morre sem salvação. Mas todo o céu se alegra quando um justo, uma pessoa
decide se entregar nas mãos de Deus. E Ele nos lava completamente, nos transforma, nos capacita. Deus é maravilhoso. Não é vontade de parar de falar dele. Vamos abrir a nossa Bíblia em Jeremias 29. Jeremias 29. Vamos só ver promessa hoje. Só promessa, só bênção. Jeremias 29, de 11 a 13. Esse é o trecho predileto da Bíblia mesmo. Esse é o meu predileto. Todo. Eu leio direto aqui também. Jeremias 29, de 11 a 13. Diz o seguinte, olha que lindo, irmãos, presta atenção, toma posse dessa bênção. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o coração. Tradução desse trecho. Sabe o que acontece? É assim. Jesus está assim, ansioso, de braços abertos, esperando você falar: Senhor, eu te aceito. Quando você fala: Senhor, eu te aceito, eu me entrego nas suas mãos, mais do que te presta, ele vem e te abraça. É isso que fala aqui. É assim que eu vejo. Quando eu leio, eu fico imaginando Jesus em pé, esperando, ansioso para que eu decida aceitá-lo. E aí eu falo: Senhor, eu falhei, eu caí, eu pequei, mas poxa, eu não queria fazer isso. Eu estou arrependido, eu não quero mais pecar assim. Mas eu sei que eu sozinho não vou conseguir. Se eu ficar sozinho, eu vou cair de novo. E de novo, até o momento que eu não vou mais conseguir levantar, porque eu vou me acostumar com esse pecado. Então, Senhor, eu estou suja, estou desse jeito aqui que o Senhor está vendo, vestida de trapo de imundície, mas eu te aceito. E aí vem Jesus e te toma pela mão, te lava com o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, para você ficar alvo como a neve. Tira aqueles trapos de imundície, de justiça própria que a gente usa, né? Tipo assim, eu confio, eu gasto das minhas ações, das minhas boas obras, eu não como carne e tal. Não que sejam muito tempo, nós temos que ter boas obras, mas essas obras vão ser consequência da nossa caminhada com Jesus. A gente não vai conseguir ser diferente. E aí então ele tira esses trapos de imundície que a gente veste e nos veste com sua vestidura branca, da sua justiça. E aí nós aparecemos perante Deus limpos, cheirosos, com uma vestidura especial. Olha que maravilha, irmãos! Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E a salvação está nas nossas mãos. A cada dia precisamos nos converter. A cada dia precisamos buscar. Porque Ele sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito. Tem pensamentos de paz. Sabe? É só nós invocarmos Ele. É só nós buscarmos que Ele está pronto a nos responder. Falhamos? Não catei que a gente falhou, não. Vou falar: Ei, Senhor, quando nós nos afastamos um pouquinho, a gente falha. Mas aí a gente pode fazer o quê? Correr rapidinho para os braços dele novamente. E aí começa todo o processo de lavagem novamente. Jesus perdoou 70 vezes 7, quantas vezes mais for necessário. Que maravilha! Que Deus tremendo, né, irmãos? Agora eu quero fechar com o último versinho que vamos ler. Versinhos. João capítulo 10. Olha o que Jesus está falando para nós. Em João capítulo 10, verso